Hoje eu vou responder uma pergunta de um seguidor. Ele deixou o seguinte comentário: Sueli, quanto um supermercado paga de tributos? Antes de responder, eu quero deixar alguns pontos bem em destaque. Primeiro, tributo é um gasto que varia em função das vendas. Segundo, tributo tem relação com o custo para comercializar o teu produto. É um custo relacionado ao estoque. Quanto maior esse custo, menor é o lucro da empresa. É o custo da mercadoria vendida. Ele é a base de tudo para o teu comércio. Quanto maior o CMV, menor é o lucro da empresa. Agora vamos à resposta. Depende. Depende de quê? Depende do regime de tributação que a empresa tem. Basicamente, a empresa paga tributo sobre o faturamento e paga tributo sobre o lucro. O que ela paga sobre o lucro? Imposto de renda e contribuição social. O que ela paga sobre o faturamento? No caso do supermercado, sendo um varejo, paga ICMS e paga PIS e COFINS. Agora vamos analisar isso em relação ao regime de tributação escolhido. Primeiro, se você está no Simples Nacional, você sabe que você paga todos os tributos numa única guia. A carga tributária do Simples, ela é rateada por tributo. Cada tributo, como ICMS, PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, tem uma alíquota lá, um percentual especificado no anexo, que é destinado ao comércio. É o primeiro anexo do Simples Nacional, se você quiser saber. Se você é do lucro real, o ICMS e o PIS e COFINS têm uma sistemática de compensação. O que quer dizer isso? Você comprou o produto, tira o ICMS e o PIS e COFINS de dentro daquele preço, separa numa caixinha. Vendeu, calcula esses tributos sobre a venda. No final do mês faz uma apuração, confronta os tributos da venda, os tributos da compra. A diferença é recolhida. No caso do lucro presumido, como o próprio nome diz, a legislação definiu uma margem de lucro estimada, que é aquela margem que vai ser base para calcular o imposto de renda e a contribuição social. Digamos que você tenha faturado R$100 mil. A legislação diz, o teu lucro é 8%. Sobre 8% dos 100 mil, você calcula o imposto de renda e a contribuição social. Agora, no caso do ICMS, o que vai acontecer? Existe o regime de compensação. Tirou da compra, calculou da venda, confrontou. É igual ao lucro real. Agora, já no caso do PIS e da COFINS, no lucro presumido, esses tributos vão ser calculados com base no faturamento. Não existe o regime de compensação. Vejam que cada regime de tributação tem uma sistemática de cálculo diferente. É por isso que você precisa olhar para a realidade financeira da tua loja para escolher corretamente. Respondendo à pergunta do seguidor, você, para saber quanto você paga de tributo, é uma conta simples. A guia, sabendo qual é o tributo que você está pagando, dividido pelo faturamento. Você pega aquele tributo e divide pelo faturamento. Você vai chegar a um percentual sobre o faturamento total. Isso vale para o ICMS, isso vale para o PIS e para a COFINS. No caso do Simples Nacional, para você enxergar quanto vale cada tributo, você tem que olhar o anexo, porque a gente paga uma guia fechada. Então você não vai saber, você sabe o total, mas você não sabe separado. Mas no caso do Simples Nacional, você pode até fazer essa conta. Quanto você está pagando de guia sobre o faturamento, você vai ter noção. Quando você tem essa noção, você pode fazer uma análise. Se eu tenho uma margem líquida de 5%, a carga tributária é de quanto? Por que é bom você enxergar
ICMS, PIS e COFINS e imposto de renda de maneira separada em relação ao faturamento. Porque quando você enxerga de maneira separada, você pode saber se você está pagando muito, se você poderia diminuir e fazer uma análise para talvez até mudar o regime de tributação. É assim que funciona a realidade financeira da loja. Muitos empresários ainda têm aquela visão de que o contador, que a contabilidade, apenas emite uma guia para você pagar tributo. E isso não é verdade. Você precisa olhar para a carga tributária, porque carga tributária, basicamente, é 40%, 50% do teu preço. Olha quanto o teu preço está aumentando e quanto você está perdendo em competitividade em relação à tua concorrência. Agora, nada adianta, nenhuma dessas análises vai funcionar se você não tiver um cadastro devidamente configurado. Se você é do lucro real, o próprio sistema vai confrontar tudo que a empresa recebe a título de venda de produtos com todos os gastos que ela tem. Então, se você tiver um cadastro errado em relação a essa carga tributária, esses gastos não vão ser condizentes com a realidade financeira da empresa. Então, o cadastro tem que estar redondinho e olhando muito para esse regime de tributação. Ainda com relação ao cadastro, a gente tem produtos que são tributados de maneira diferente em relação a ICMS e em relação a PIS e COFINS. ICMS, a gente tem a substituição tributária. 70% em média do cadastro de um supermercado é tratado com substituição tributária. O que quer dizer isso? Que não há ICMS na venda. Então, não existe o regime de compensação. Se você fatura 10 mil e 70% do cadastro é ST, você tem 7 mil reais de ST. Você só vai fazer regime de compensação a grosso modo, porque tem outros tipos de tributação, de 3 mil reais. No caso do PIS e da COFINS, você já conhece o sistema monofásico. O que é o sistema monofásico? É uma tributação diferenciada de alguns produtos que foram inseridos numa lei federal que diz o seguinte: olha, indústria, quando você for vender para o distribuidor ou para o varejo, você coloca uma alíquota maior. E esses contribuintes, distribuidor e varejo, não vão ter essa tributação na venda. Nós estamos falando aqui de produtos farmacêuticos. Se na sua loja tiver algum produto que é caracterizado como medicamento, que é um pouco mais difícil, geralmente são só os farmacêuticos. Quais são os farmacêuticos? Fralda, mamadeira, bico de chupeta. Esses produtos, eles estão elencados nessa lei. Então, como eles têm uma carga tributária maior do PIS e da COFINS na compra, a venda não tem tributação, então não tem regime de compensação. Nos casos da ST e nos casos da monofásica, do sistema monofásico, você tem que excluir das apurações esses faturamentos. Se o teu cadastro estiver todo bichado, não vai adiantar de nada. A tua margem é totalmente distorcida, porque não condiz com a realidade financeira tributária da tua loja. Então, qualquer continha que você faça, sempre vai apresentar um resultado que não tem nada a ver com a realidade. Então, é por isso que você precisa deixar de ser bobo, de dormir no ponto e olhar mais para essa parte tributária, porque é a maior parcela do teu custo de comercialização. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa um comentário para eu saber qual é a sua dúvida e compartilha com quem precisa dessa informação. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!